Então, para quem está nos visitando, está chegando agora, a Maria Cecília e o Denis. Denis, acho que não vai dar para você participar, então, Valdir, talvez não dê para ele não fazer leitura por causa do microfone. Então, o Valdir costuma pedir para algumas pessoas fazerem leitura. Então, à medida em que ele pedir para um ou para outro, tem um comando na tela, vou mandar um comando na tela para abrir o microfone, a pessoa clica, abre, faz a leitura e depois voltamos à aula. Você vai projetar, né, Valdir? Hoje é capaz de não estar, né? Porque ele... Vou projetar. Então, ok. Estou desativando os microfones. Valdir pedindo para abrir o seu. Quando você quiser, então, Valdir, fique à vontade. Já está tudo pronto. Bom dia, irmãos em Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos na terceira parte do livro. Na primeira parte, nós vimos as cartas às igrejas. Na segunda parte, nós visualizamos todo o poder de Deus e de Jesus Cristo. Nessa terceira parte, nós estamos vendo a ação dos selos. E nós interrompemos no final do quarto selo, no domingo retrasado, que domingo passado nós não tivemos a aula. Então, eu vou compartilhar a tela com os irmãos para nós iniciarmos o estudo. Todo mundo está vendo a tela, tranquilo? Sim. Só não está no modo apresentação ainda. Agora sim. Tranquilo, né? Pronto. Então vamos começar com uma oração. Grandioso e maravilhoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença nesse momento, agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para estudar a Tua palavra. Nós queremos louvar e glorificar o Teu santo nome nesse dia em que nós prestamos um culto de adoração ao Senhor. Nesse momento, ó Pai Celestial, nós vamos estar estudando o livro de Apocalipse. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo em todas as atividades, em tudo aquilo que nós falarmos. Que nós possamos aplicar em nossa vida todas as coisas que vêm de Ti, ó Pai, todos os ensinamentos. Esteja com cada irmão em Cristo Jesus que nesse dia se reúne para prestar um culto de adoração ao Senhor. Agradecemos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Após a abertura do quarto selo, nós começamos a ver a aplicação desta visão para nós, nos dias atuais. Então, a primeira aplicação é que nós devemos ter a visão de que este mundo sempre será cheio de tragédias. A eternidade será no céu, nunca será na terra. Isso nós vimos no domingo retrasado. Vimos também que nós temos que ter a certeza de que os cristãos vão enfrentar provações, doenças, problemas. Nós não podemos acreditar numa vida sem dificuldades. O próprio Senhor Jesus falou isso. Está em João, capítulo 16, versículo 33. A terceira aplicação é que essas visões são para nos confortar. Por quê? Diante de qualquer dificuldade, Deus está ao nosso lado. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam em nós? Para que nós possamos crescer e ter a necessidade da pessoa dele nas nossas vidas. Atos, capítulo 7, versículo 34. A quarta aplicação foi que a visão nos mostra que para o cristão não existem surpresas. Deus nos lembra que os problemas são inevitáveis. Não temos surpresas para nós. Nós sempre vamos ter problemas. A quinta aplicação, que a visão deixa claro para nós, é que ganância, guerra, doença, fome, fazem parte deste mundo pecaminoso. E que diante de tudo isso, o cristão não deve se desesperar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vemos isso lá em Romanos 8:31. E hoje nós vamos começar a ver e perceber que Satanás sabe que nós somos seres físicos, humanos, e ele utiliza esses 4 cavaleiros que nós acabamos de estudar
para nos enfraquecer espiritualmente. Nós estamos lutando uma batalha contra Satanás. E a Bíblia e o Apocalipse está nos incentivando a nunca desistir, a perseverar até o final. Eu coloquei essa passagem para nós avaliarmos. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. As visões mostradas até aqui deixam claro para nós, né, o grande poder de Deus e que Deus está no controle. Mesmo quando nós estudamos a abertura dos 4 selos, nós vimos que eles foram comandados e controlados por Deus. Se nós voltarmos lá, quando abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente, dizendo, vem. E foi-lhe dado, lá no versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então, os cavaleiros não fizeram nada que Deus não permitisse que fosse feito. Deus está no controle. Deus usou esse poderio no Antigo Testamento contra várias nações. E ele está pronto para fazer isso novamente. Agora nós vamos estudar a abertura do 5º selo. Versículos 9 a 11. É um diálogo no céu, que é importantíssimo no livro. Então vamos ler. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, quando foi aberto o 5º selo, João viu as almas das pessoas que haviam sido mortas, porque perseveraram até o final. Tá certo? E essas almas, elas sabiam onde elas estavam, porque elas clamam a Deus por justiça. Vamos comentar um pouco a respeito desses versículos. Ó, João vê e reconhece que são os mártires da perseguição imposta pelos judeus e romanos. Eles foram mortos porque foram fiéis até o fim e não negaram a Cristo. Pelo mesmo motivo que João estava preso, que nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. João estava preso porque não negou a palavra de Deus. Perseverava firme. Então, no versículo 9, ele vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Não negaram a Cristo. Morreram sem negar a Cristo. Isso que é importante frisar nesse versículo 9. Sustentaram a palavra até o final. Jesus sempre foi fiel, sempre foi e é transparente com seus discípulos. Eles já os tinham advertido. Então, Jesus sempre foi fiel, transparente. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Ele disse isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então, Jesus sempre deixou claro, sempre foi transparente com os seus discípulos. Ele nunca omitiu qualquer coisa. João não viu os corpos dos que foram mortos, mas viu as suas almas, que é a tradução no plural da palavra grega psikies. Essa palavra que vocês estão vendo em vermelho aí, complexa para mim também, é pronunciada psikies. Então, João não viu os corpos, porque Jesus não havia voltado ainda para esse mundo. Né? Nós vamos receber um corpo incorruptível quando Jesus voltar. Mas ele viu as almas daqueles que foram mortos e ele reconheceu. Essa é a visão das almas. Nós temos o trono de Deus
e as almas estão debaixo do trono. Por que embaixo e não ao lado do trono? Para poder responder essa questão, nós temos que voltar ao Antigo Testamento. Nas ofertas pelos pecados, o sangue era derramado na base do altar do holocausto. Lá em Levítico, capítulo 4, versículo 18. A primeira leitura desta manhã, eu vou fazer essa leitura. Levítico 4, versículo 18. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E vou repetir, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Então, na base do altar, que está à porta da tenda da congregação. Então, nós vemos claramente que o restante do sangue todo era derramado na base do altar. Foi ordem de Deus para isso. O derramamento de sangue na terra, base do altar, era um momento importante nessa oferta a Deus. Pois o próprio Senhor Deus disse, lá em Levítico 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. Então, em Levítico 17, 11, Deus falou isso. A vida da carne está no sangue. O sangue desses mártires foi derramado como sacrifício ao Senhor. Então, nada mais certo, né, e significativo nessa visão do que o sangue, do que eles estarem debaixo do altar, né? Então, o sangue foi derramado em sacrifício ao Senhor, mesmo diante da morte, não negaram a Cristo. Então, é significativa essa visão deles debaixo do altar, e não ao lado do altar. Paulo falou sobre o seu martírio também, como oferta a Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. No versículo 10, nós vemos que a morte física não é o fim. Eles sabiam onde estavam e o que havia acontecido com eles. Olha o que diz no versículo 10, do capítulo 6. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, eles sabiam que haviam sido mortos, porque perseveraram até o final e queriam uma resposta de Deus. Podemos perceber também que eles reconhecem a soberania, santidade e fidelidade de Deus. Então, neste versículo 10, nós podemos ver tudo isso, que eles reconhecem a soberania, a santidade e fidelidade de Deus. As almas sabiam que Deus iria castigar os ímpios. Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 21. Eu vou pedir para o Walter fazer essa leitura para nós. É possível, Walter? Romanos 12, 17 a 21. 12, 17 e 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal,
vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muito obrigado. Então, essa passagem deixa bem claro que as almas sabiam que Deus iria castigar os ímpios. Porém, eles queriam saber quando isso aconteceria. Na visão deles, já estava passando da hora. Eles não queriam fazer vingança pelas próprias mãos, mas o próprio Senhor disse que a vingança pertence a Ele. Lá no versículo 19, que o irmão Walter acabou de ler. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por isso que eles fazem essa pergunta a Deus. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, na visão deles, já estava passando da hora. Eles queriam saber quando isso ia acontecer. Eles sabiam que Deus é justo e verdadeiro. Vemos esta mesma preocupação lá em Salmos, capítulo 79, versículos 9 a 12. Vou pedir ao Olímpio para nos fazer essa leitura. Por favor, Olímpio. Salmo 79, versículos 9 a 12. Salmo 79. 9 a 12. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? Diante de nossos olhos mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. É até o 12? Até o 12. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Vemos claramente nessa oração que eles deixam na mão de Deus a vingança e a punição aos ímpios. Haviam matado os irmãos deles, né? Os israelitas. O questionamento das almas não expressa qualquer desrespeito a Deus. Numa primeira leitura, parece que eles estão desrespeitando a Deus. Até quando? Quando você vai tomar providência? O senhor não está agindo? Dá essa impressão, mas não é isso. Olha, eles reconhecem que Deus possui o controle total de nossas vidas, pois eles os chamam de Senhor. Eles os chamam de santo, deixando claro que eles estão cientes da não tolerância de Deus ao pecado. E, portanto, não ficará muito tempo sem tomar as providências para punir os ímpios. Então, eles têm essa convicção. Chamam Deus de Senhor Santo. Eles têm ciência de que Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas, pois o chamam de verdadeiro. Então, eles tinham todas essas convicções. A preocupação deles era com o tempo, que, na opinião deles, estava demorando muito para que Deus tomasse providência. Com certeza, os cristãos das 7 igrejas estavam fazendo esta mesma pergunta. Com certeza. Até quando, Senhor, demorarás para fazer justiça? Nós podemos até fazer um paralelo com os dias atuais. Muitas vezes vemos orações de irmãos, e eu mesmo já orei nesse sentido. Senhor, por que o Senhor não extermina com esse vírus que está atormentando tanto a humanidade, né? Então, muitas vezes nós perguntamos para Deus, até quando, Senhor, demorarás para fazer justiça? No caso aí, justiça. No nosso caso, até quando vai permanecer esse vírus atacando a humanidade? Muitos temos orado, muitos de nós temos orado nesse sentido, para que Deus extermine esse vírus e acabe com esse sofrimento, né? Para eles que estavam sofrendo, e no ponto de vista deles, o ideal seria acabar com o sofrimento naquele momento. Os irmãos das 7 igrejas provavelmente estavam pensando assim, precisa acabar com esse sofrimento imediatamente, né? Esse seria o ideal para eles. No versículo 11, nós vemos a resposta de Deus às almas. E é clara essa resposta.
Vocês já são vitoriosos. Foi entregue roupas brancas para eles. E vocês têm que confiar, pois eu farei o que é justo e vocês não conseguem entender os meus planos e propósitos. Nós vemos isso em Isaías 55, versículo 8 e 9. Eu vou pedir para a nossa irmã Doroti fazer essa leitura. Isaías 55, versículos 8 e 9. Tudo bem? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, na resposta de Deus, nós vemos claramente por que ele falou para as almas que eles já eram vitoriosos e que eles teriam que aguardar. Olha o que Deus falou para eles, no versículo 11 do capítulo 6. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, Deus está dizendo, tem mais pessoas que virão para aumentar a quantidade de salvos aqui no céu. Deus garante que chegará o dia em que o mal será castigado. Lá em Lucas 18, 7 e 8, nós vemos isso. Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Otávio, você pode ler para nós, por favor? Lucas 18, 7 e 8. Ok. 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse é um versículo bastante forte para nós. Deus fará a justiça no tempo certo. Nós temos, a nossa parte é perseverar na nossa fé. E de que Deus fará a justiça e que o reino virá até o final. Deus quer que sejamos pacientes. O plano de salvação está sendo executado, ele continua sendo executado. Nele tem espaço para mais cristãos fiéis. O final do plano não será antecipado, não será adiado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós consideramos o tempo cronológico, né? 24 horas, 365 dias por ano. Não é dessa forma o tempo de Deus. Veja lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 10. Vou pedir para a nossa irmã Edna fazer essa leitura. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 10. É a sexta leitura dessa manhã. Edna, precisa abrir o seu microfone. Agora sim. Então, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro,
e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Amém. Amém. Então, nós vemos claramente no versículo 8 dessa leitura, a nossa irmã Edna acabou de fazer, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E no versículo 9, a certeza que Deus dá oportunidade para todos nós nos reconciliarmos com Ele. Então, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós percebemos que Deus dá tempo para os ímpios se arrependerem. Ele é longânimo. Ele deu tempo para nós nos arrependermos e dá tempo para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo se arrependerem, ou aqueles que já entraram em contato com a palavra e não tomaram a decisão ainda. Deus é longânimo, está aguardando. A aplicação na vida pessoal desse 5º selo. Temos que reconhecer que temos uma visão limitada sobre as coisas. Essa foi a leitura de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que a nossa irmã Doroti leu. Nós temos uma visão limitada sobre as coisas. Nós temos que reconhecer isso. Nos preocupamos em se libertar dos problemas. Nós sempre estamos preocupados em nos libertar dos problemas. Deus está preocupado com o que é melhor para nós. Queremos nos livrar das provações, das tribulações na nossa vida. Deus quer nos tornar melhores pessoas e mais fiéis. Então, as provações servem para nos fortalecer também, para nós buscarmos mais a Deus. Muitas vezes, nos preocupamos com o nosso mundinho, nossas coisas, nossa vidinha. Deus está preocupado com a humanidade. A preocupação de Deus é com todos os homens, para que todos se arrependam. Esta conversa no céu, que é o capítulo 6, versículo de 9 a 11, é importantíssima, porque ela vai nos ajudar a compreender toda a história de Apocalipse. Nós vimos as cartas às igrejas, nós vimos o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus, que Deus está no controle de todas as coisas. Agora nós vimos a súplica das almas e das 7 igrejas, para que Deus tomasse providência. Então Deus vai responder a isso. Guarde na mente esses versículos, pois o restante do livro vai mostrar o desenrolar dessa conversa. Então, todo o desenrolar dessa conversa vai ser mostrado nos próximos capítulos. Versículo 12 a 17. Deus já vai começar a mostrar o que vai acontecer, que é o 6º selo, que é rompido. Então, Deus mostra que o pedido deles será atendido um dia. Um dia será atendido. Olha o que o 6º selo nos mostra. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono
e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então Deus mostra para as almas e também para as 7 igrejas que um dia ele vai tomar as providências. Eles precisam ter calma. Então essa visão aterrorizante nos mostra toda a ira de Deus. As pessoas não terão como escapar. Estes símbolos são utilizados para anunciar que Deus intervém na vida das pessoas e nas nações. Não somente na vida, mas também nas nações. Esta visão não trata exclusivamente do fim do mundo, como algumas pessoas pensam. Esta cena apresentada simplesmente mostra a ira de Deus. E ela é a mesma, ontem, hoje e sempre. Então, essa visão está mostrando todo o poder e a ira de Deus. Que Deus vai tomar providências, vai fazer justiça. Esta mesma descrição simbólica também é usada no Antigo Testamento. E não foi usada para caracterizar o fim do mundo, mas para mostrar a queda de uma nação. Então, essa mesma visão foi usada no Antigo Testamento. Vamos ver alguns exemplos. Olha, julgamento contra as nações. O Mauro vai ler para nós agora, se ele tiver condições, se não me dá um toque. Isaías, capítulo 13, versículo 9 a 19, e depois, capítulo 34, versículo 1 a 5. Então, Isaías 13, 9 a 19. Estou abrindo aqui, peraí. 13, 9 a 19. É uma leitura um pouco extensa, mas tá bom. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecados. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e baterei a soberba dos violentos. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e a sua casa será saqueada, e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Obrigado. Então, aqui fala sobre a queda da Babilônia, sobre a ira de Deus contra os babilônios, que escravizaram a nação de Israel. E leia também Isaías 34, por favor, versículos 1 a 5. Paulo. Ok, 34, 1 a 5. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouçam a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra os exércitos delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. E os seus mortos serão lançados fora dos seus cadáveres. Subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá,
como cai a folha da vide e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Obrigado, Mauro. Muito obrigado. Desculpa pelos gansos aqui. Oh, tudo bem. Então, aqui nós vemos a indignação de Deus contra as nações, a ira de Deus contra as nações. Então, Deus vai tomar providências, é o que ele está falando aos cristãos do primeiro século que estavam sofrendo. Eu vou julgar a nação no meu tempo, não no tempo de vocês. Também nós podemos ver a profecia contra Gog. Podem anotar, Ezequiel, capítulo 38, versículo 18 a 20. Nós temos Oséias, capítulo 10, versículo de 1 a 15. Joel, capítulo 3, de 1 a 17, que também profetizaram a queda de nações, que Deus iria tomar providências. Podemos perceber, por estas passagens, né, que houve um dia de ira para os babilônios, para os assírios, que teve para os romanos, já teve para os romanos, né? Quando o Apocalipse foi escrito, ainda não tinha acontecido, mas hoje nós sabemos que teve para os romanos. E haverá para todo aquele que rejeita a salvação em Cristo Jesus. Então, aí é mostrada simplesmente a ira de Deus. Deus mostrou para os irmãos do primeiro século que quando ele tomar providência, vai ser definitiva. Nos versículos 15 a 17, nós podemos ver claramente que Deus não faz acepção de pessoas e classe social. Ele diz aí, ó, Apocalipse 6, 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Não faz acepção quando derrama bênçãos e graças. Atos, capítulo 10, 34 e 35. Atos 10, 34 e 35. Vamos ler. Vou pedir para mim mesmo. Atos 10, 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Deus não faz acepção de pessoas quando derrama suas bênçãos. Podemos ver isso também em Mateus capítulo 5, 43. Mateus capítulo 5, 43 a 45. Eu leio essa, Valdir. Você leu, Otávio? Leio. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus não faz acepção de pessoas quando derrama suas bênçãos. Como também não faz acepção de pessoas quando sua ira é derramada. Romanos 2, versículos 5 a 11. Eu vou pedir para a nossa irmã Priscila Gali fazer essa leitura, ou Felipe, um dos dois. Romanos capítulo 2, versículos 5 a 11. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Obrigado. Então, essa leitura que a nossa irmã Priscila fez deixa bastante clara. Deus não faz acepção de pessoas, nem quando derrama suas bênçãos e nem quando vier a sua ira. Ele é justo. Então, não tem diferença se é rico ou pobre, se é branco ou asiático ou índio. Ele não faz acepção de pessoas. O medo, nós podemos ver... Tá bom, obrigado. Nós podemos ver que o medo e o desespero de quem está em pecado o impulsiona a procurar se esconder de Deus. Nós podemos ler depois, vocês podem ler depois, Gênesis capítulo 3, versículo 8, no caso de Adão e também Eva, e no caso de Jonas, capítulo 1, versículo 3, né? O medo e o desespero de quem está em pecado, né? O impulsiona a procurar se esconder de Deus, a ficar longe de Deus. As diferenças apresentadas neste sexto selo são as seguintes, ó. Os salvos pedem justiça. Nós vimos lá, né? No quinto selo, que os salvos pedem justiça. Os que rejeitaram a Cristo escondem-se. Capítulo 6, versículo 16, o sexto selo. Então, nós vamos fazer a comparação entre o quinto e o sexto selo. O sofrimento não separa o homem de Deus. Capítulo 6, versículo 9. As almas estavam debaixo do trono, junto com Deus. O pecado provoca isolamento. Capítulo 6, versículo 16. Tá certo? Quando eles se escondem embaixo de rochedos, querem se afastar de Deus. Os salvos querem saber quando o Senhor vai tomar providências. Capítulo 6, versículo 10. Os que não aceitaram a Cristo se desesperam. Quem é que pode suster-se? Capítulo 6, versículo 17. Né? Quem poderá se suster? Em suas profecias, Naum, capítulo 1, versículo de 1 a 8, e Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 a 5, falaram sobre a ira de Deus e perguntam, quem a pode suportar? Quem poderia ler para mim? Pode ser o Felipe, esposo da Priscila. Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 5. É a última leitura desta manhã. Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Tudo bem, tá? Malaquias 3, de 1 a 5. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo que ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado.
A oração e confissão de Esdras, capítulo 9, 13 a 15, nos mostra que todos que rejeitam a Deus não poderão se suster diante da face do Senhor. Então, Esdras nos deixa claro isso, tá certo? Depois vocês podem fazer essa leitura. Esdras, capítulo 9, de 13 a 15. O sexto selo nos mostra claramente que no dia da grande ira de Deus, as pessoas que não aceitaram a Cristo tentarão se esconder da presença de Deus, mas isso não será possível. Procurarão proteção na terra, mas não encontrarão. Então, o sexto selo deixa bem claro que não vai adiantar se esconder, correr, tentar fugir. A única segurança vai estar em Cristo Jesus. Então, essa é a única proteção contra a ira de Deus. É Cristo Jesus, a rocha eterna. E com isso, nós terminamos aí a abertura dos selos, do sexto selo, né? Nós vimos o sexto selo. Agora vai ter uma interrupção e depois vai ter a abertura do sétimo selo. Tá bom? Isso vai ficar para o próximo domingo, se Deus permitir. Vamos terminando. Vou encerrar o compartilhamento aqui. E vou pedir que o irmão Carlos encerre a escola dominical com uma oração, por favor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós damos graças ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor, porque o Senhor tem cuidado de todo o teu povo desde o início da humanidade, ó Deus. Nós sabemos que, na nossa visão limitada, às vezes nós não podemos enxergar o plano do Senhor, mas ajuda-nos a confiar na tua palavra, a ter a visão naquilo que está à nossa frente através do Senhor Jesus e através da tua palavra. Aceita o culto, ó Deus, que faremos em seguida, que nós possamos louvar em espírito e em verdade ao Senhor. Abençoe a todos os irmãos, ó Deus, esteja conosco sempre, como o Senhor tem estado todos os dias. Somos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Encerrando o Facebook.